Fala galera do canal LCS Hunter, sejam todos bem-vindos para o review do capítulo de One Piece 1043. Cara, esse capítulo tá incrível, né? Vamos todos morrer juntos. Cara, que capítulo sensacional, vem comigo. O capítulo começa exatamente como terminou o capítulo passado. A gente vê o Kaido com aquela expressão de choro no rosto, né? Enquanto golpeia o Luffy com tudo que ele tinha ali naquele momento, né? Uma porrada incrível, o Luffy é esmagado no chão e a gente vê que ele estava muito no alto, né? E logo em seguida nesse quadro a gente vê que o Luffy é esmagado no chão. Provavelmente o Kaido desceu igual um meteoro ali até chegar ao chão e esmagar ele no chão. E a gente vê que o Luffy já tem logo aquela expressão de apagar mesmo, né? E logo em seguida a gente também consegue perceber que o Luffy sai voando, né? Enquanto a gente vê um dos membros da CP0 observando ao longe, né? Toda essa cena. O Kaido fica olhando para ele com aquela expressão no rosto de choro, de lamentação. E o Momo fala logo em seguida que não tá mais ouvindo a voz do Luffy, né? Capítulo páginas um pouco mais à frente, a gente consegue observar isso também com o Kid e o Law. Provavelmente o Luffy conseguiu de alguma forma projetar a consciência dele, né, para que todos aqueles que ele considera de alguma forma conseguissem ouvir a voz dele, assim como ele estava se comunicando com o Momo. Ou simplesmente o Kid e o Law possa ter, vamos dizer assim, evoluído o seu Haki ao ponto da observação deles também conseguirem ouvir, né, a voz de ambos ali, no caso Kaido e Luffy, que estavam se enfrentando. Assim que o Luffy cai, o Kaido ainda olha para ele e vê se ele, por algum milagre, poderia estar acordado. E ele vê que ele já está apagado, né, aquela sombra no olho dele. O cara do chapéu... O cara do chapeuzinho lá da CP0 já baixa assim, né? O Kaido fala, você sabe que vai ter consequência, né? Você sabe que isso não vai ficar assim. E dá logo uma tabacada nele, enorme, junto com o Haki do Rei. E a gente só vê aquela cena de Onigashima assim, cara, que porrada que o Kaido deu ali nele. Porra, provavelmente esse cara aí virou um patê, né? Não sobrou nada dele nesse momento. Meu Deus do céu. E a galera lá embaixo, no castelo de Onigashima, começa a ver que tá tudo desmoronando. O outro cara do chapeuzinho da CP0 continua observando toda a situação sem falar nada. A gente vê o Kawamatsu junto com outros samurais, né, tentando escapar do fogo e tá tomando conta de tudo. O teto continua caindo e a gente vê que eles tentam se organizar de alguma forma, tentam fugir, só que o fogo vem de uma forma assim muito devastadora e logo em seguida a gente percebe que quem tá produzindo ainda mais fogo é o Kaido, que chega lançando, né, o bafo dele, o bafo do dragão lá de fogo nos samurais, nos aliados, né? E ele vem anunciar aquilo que praticamente ninguém acredita, a não ser os seus lacaios, né? Que ele conseguiu derrotar Luffy do Chapéu de Palha. Um destaque enorme aqui para Nami, tá? A Nami, assim, do trio medroso, né? Vamos dizer assim, o Chopper, o Zop e a Nami. A Nami tem se destacado muito em relação a isso, né? De confiar no Luffy e dizer que isso jamais poderia acontecer, né? Isso irrita muito o Kaido. A gente vê a expressão de várias pessoas, né? Tanto o Kid, o Law. Eu não estou mais ouvindo a voz do Luffy, né? A Otama disse que isso jamais pode acontecer, né? Ela também ali se mantém firme, dizendo que o Luffy jamais perderia, né? O Kid se lamentando de alguma forma ali, dizendo, pô, então quer dizer que eu depositei minha esperança em vão, né? E o Trafalgar Law também fala assim que, cara, qual é, Luffy? Porra, confio em você pra caramba, né? O Kaido, assim, dá uma grande ênfase pra Nami, né? Porque ela tem coragem de enfrentá-lo nesse momento e fala, então ainda temos alguém corajoso aqui, né? E dispara um Borobeth nela. Só que o Marco chega e impede que isso aconteça, né? O Marco defende a Nami ali e fala que para ela continuar viva, lutando até o último momento. E o Kaido sai anunciando mais uma vez que Onigashima vai sim ser depositada na capital das flores e ele vai fazer mulheres, crianças, jovens, todos de escravo. Ninguém merece ter liberdade diante dele. Parece que cada vez que o Kaido
tem um tipo de derrota ou uma vitória que para ele não seria uma derrota, parece que ele vai ficando ainda mais irritado, né? É o que a gente pode ver aqui nesse momento. E a gente vê todos os destaques assim, dos samurais sem querer desistir, não acreditando de fato no Kaido, que isso aconteceu. E o Kaido fica encarando eles e falando que vai destruir, seja lá quem for que esteja protegendo o Momonosuke. Ele pede para que os samurais tragam o Momonosuke até ele, porque ele sabe que essa guerra só vai acabar depois que ele ou matar o Momonosuke ou fazer com que o Momonosuke se curve a ele de alguma forma, né? E todos decidem lutar nesse momento, porque os piratas do Kaido estão muito animados, o ânimo deles foi lá para cima, né? Depois de ver que o Kaido venceu o Luffy, então eles ficam bem mais ativos e começam a ir para cima daqueles que estão com o espírito um pouco mais de dúvida se o Luffy foi derrotado ou não, né? Mesmo sem Haki para enfrentar o Kaido, a gente pode ver o Law e o Kid ali ainda se preparando para enfrentar os lacaios ali do Kaido, porque isso aí para eles é de boa, eles conseguem tirar de letra, né? O negócio é enfrentar essa besta aí que é o Kaido. E a gente vê um diálogo muito interessante também entre Momonosuke e Yamato, né? Momonosuke disse que parou de ouvir a voz do Luffy também, acha que ele foi derrotado e não sabe o que fazer a partir de agora, né? Ele começa com aquele pensamento de criança, né? De querer se entregar e começa a se desesperar. O Momonosuke é maduro para a idade dele, uma criança de 8 anos, é sempre bom a gente lembrar disso, né? Por mais que ele tenha amadurecido o seu corpo, ele ainda continua com a mente e o coração de uma criança, né? Então, assim, é muito difícil para ele encarar toda essa realidade que ele está vivendo agora, essa pressão enorme em que ele tem que tentar impedir que Onigashima chegue à capital das flores e, ao mesmo tempo, saber que o seu maior aliado foi derrotado aparentemente, ele não está mais ouvindo a sua voz, a sua respiração, né? E ele fica dialogando com o Yamato sobre esse assunto, né? O que eles vão fazer? E Yamato deixa bem claro para ele, olha, é melhor a gente morrer juntos, morrer lutando, né? Yamato que traz o nome do capítulo, do que do que se render ao Kaido e ele fazer o que bem entender e quando, vamos dizer assim, abusar, né? Ficar chateado, se abusar do Momonosuke, ou seja lá de quem mais for, matar na hora que ele quiser. Então é melhor morrer lutando, morrer juntos e morrer lutando, né? Yamato deixa isso bem claro. E o Momonosuke fica com aquela expressão, aquele olhar de choro, né? Sem saber o que está acontecendo, até que acontece algo incrível. Zunisha chama a atenção do Momonosuke, né? Enquanto Kaido ainda está atacando os aliados, Zunisha chama a atenção do Momonosuke. A gente pode ver assim que dá uma ênfase para o corpo do Luffy. O corpo do Luffy está um pouco mais assim pleno, está um pouco mais sereno, não está com aquela expressão de quando ele apagou. E a gente escuta um turututum, turututum. E Zunisha fala, Momonosuke, eu posso ouvir. Cara, isso é incrível, né? A gente vê aqueles tracinhos, a expressão de Zunisha, e logo em seguida ela, Momonosuke, eu posso ouvir. E a gente vê o bracinho do Luffy, né, na tela, e fala, que nostálgico, né? Zunisha, o que houve, né? Momonosuke pergunta a Zunisha, e Zunisha fala, eu estou ouvindo os tambores da libertação. É a primeira vez que eu escuto os tambores da libertação há 800 anos. Já faz 800 anos que eu não escuto esses tambores. E ela fala, Joy Boy está vivo, ele está de volta, né? A gente começa a ver assim a última imagem do mangá, como se o cabelo do Luffy estivesse derretendo, né? Como se tivesse virado tipo uma fumaça ou uma gosma ou algo elástico, como quando a gente começa a tirar o líquido da seringueira, né? Que no Brasil tem muito para fazer a borracha, né? Fez lembrar muito isso aí, o líquido da seringueira, quando a borracha ainda está em sua forma líquida, antes de ser um processo que possa deixar ela um pouco mais densa, né? Um pouco mais dura e com mais alguns processos químicos até galvanizada, né? Então parece ser nesse momento aí uma resina, né?
como se o Luffy estivesse se transformando numa resina, todo o processo da borracha desde o seu início até o atual estado do Luffy, e pode até superar isso, né? Então, assim, a gente percebe também que é escrito aquela onomatopeia do Nika, né? Que significa um sorriso, uma risada, é uma onomatopeia. Nika significa exatamente isso. É um sorriso, uma risada, né? Será que é o Luffy? Será que é o Luffy que está despertando ou é alguma entidade? Eu tenho um amigo, né? A gente conversa bastante sobre One Piece. Aliás, alguns amigos, a gente conversa bastante, o Danilo e o Jairo. E a gente estava falando em um grupo que nós temos só para falar sobre One Piece, né? E o Danilo veio com uma ideia assim que eu achei incrível, né? E se tudo isso, né, Joy Boy, na verdade, fosse a alma, né, do Joy Boy que se encontra dentro da Gomu Gomu no Mi? Como se fosse a essência do Joy Boy ali dentro da Gomu Gomu no Mi. Joy Boy possa estar despertando agora dentro do Luffy, né? Agora, será que o Luffy vai mudar as suas características? Será que ele vai mudar a sua personalidade? Será que, se for esse o caso, né, de ser a personalidade, a alma, a essência de Joy Boy dentro da Gomu Gomu, será que ele vai perder esse jeito do Luffy de ser? Será que ele vai interagir com a fruta dele, o demônio dele, né? Como a gente consegue ver em Bleach, né? O Ichigo e tantos outros capitães lá conversando com a sua Zanpakuto. Será que Oda vai querer levar por esse caminho, vai querer mostrar pra gente, tipo uma parceria, né? Ó, agora eu posso usar o teu poder, e o cara instruindo, ó, você pode fazer isso, isso e isso, né? No caso, Joy Boy. Ou o Luffy pode simplesmente ver que a fruta dele despertou e ir descobrindo aos poucos novos poderes, assim como o meu amigo Danilo falou, a sua alma, a sua essência, né? E ele também disse, né, esse meu amigo Danilo, junto com o Jairo, especificamente o Danilo nesse caso, sobre o Luffy usar o que ele já vem usando ao longo do tempo, que foi apresentado pra gente lá em Dressrosa, né, quando ele conseguiu imbuir o haki, a sua propriedade da borracha, né, quando Dom Flamingo chuta ele, Dom Flamingo percebe que não está duro, né, e sim que ainda está com formato de borracha, mesmo imbuído de haki. E ele falou, cara, imagina só se o G5 fosse exatamente isso, a propriedade da borracha imbuída no haki, né, fazendo com que o Luffy possa ter um revés, tipo assim, uma renovação, né, como se fosse uma marcha ré, vamos dizer assim, né, e possa renovar toda a sua energia nesse momento aí, com o despertar, e assim surgiu o G5, né, que seria aí o Tiger Man, que a gente tanto está esperando. Enfim, se o Oda não estiver trollando toda a comunidade de One Piece, a fandom, ele disse em um SBS que nós vamos ver o G5 no país de Wano. Talvez isso possa ser agora. Talvez possa ser junto com esse despertar do haki. Talvez possa ser a alma de Joy Boy aí despertando. Uma coisa é certa, Joy Boy apareceu porque Zunisha confirmou. E se Joy Boy apareceu nesse momento que Zunisha confirmou, e a gente está vendo essa última página, essa expressão do Luffy sorrindo, o cabelo dele parece que está com esse líquido que a gente tira da seringueira para fazer a borracha, eu acho que é o despertar, sim, da fruta do Luffy, né? E a causa desse despertar pode ser, até como meu amigo Danilo falou, a alma de Joy Boy. Cara, se você ficou até aqui, muito obrigado, tá? O canal está começando agora, eu peço uma força para você, compartilha com seus amigos, deixa um joinha, tá? Compartilha nas comunidades, tá bom? Vem fazer parte dessa comunidade comigo, vamos crescer juntos, beleza? Posso contar com você? Espero que sim, tá? Valeu, galera, fica com Deus, fica na paz, fui!